O prefeito de Joinville, Udo Deller, busca apoio para a candidatura ao governo do estado. Este assunto para o colunista de política do Jornal Notícias do Dia, o Altair Magaim, que já está por aqui. Aliás, eu até anotei aqui, porque eu tenho algumas coisas para falar além do Udo Deller, tá? Tudo bem, Altair? A pauta está extensa, né? Estou vendo que tem. Vou falar sobre o Udo Deller, sobre o Eduardo Pinho Moreira, que faz pressão para desembarque de deputados. O Judiciário está retornando aos trabalhos também. E a compra do prédio da Assembleia, que é o assunto. Mas vamos começar pelo Udo Deller. Boa tarde, Dino. Boa tarde a você que nos acompanha na Record News. O Udo Deller, ele esteve em Florianópolis. Aliás, ele está bastante empolgado e entusiasmado, participando dos eventos. Tudo isso em nome de um projeto de candidatura ao governo do estado nas eleições de outubro próximo. Ele esteve aqui na homenagem ao presidente da Celeste, que ele esteve aqui, de Joinville. Isso. Eu vi ele bem na frente, sentado bem na frente. E também ele participou da posse do novo secretário de comunicação, o Marcelo Melo Rego. E nesse mesmo dia, o Udo Deller, um pouco antes, na hora do almoço, ele esteve reunido com a bancada do PMDB na Assembleia Legislativa. Participou do almoço da bancada do PMDB e lá ele declarou o seguinte, que não gostaria de participar de nenhuma aventura. Qual seria a aventura? Renunciar à Prefeitura de Joinville, sem ter um mínimo apoio ou uma mínima sinalização de que possa ser o nome do PMDB para concorrer ao governo do estado. O Udo Deller, ele precisa sair até 7 de abril, se quiser concorrer, precisa renunciar ao cargo e entregar o cargo ao vice. O que acontece? O PMDB... O vice é um coronel da PM, né? Isso, o coronel Coelho, né? Lá de Joinville. E o que acontece? O PMDB ele organizou um processo de prévias, né? Que aconteceria. Porque não tem só o nome dele, né? Vai ser colocado nessas prévias. Tem o nome do. São 3 ou 4 candidatos. Tem o nome do deputado Mauro Mariani, que é o nome que está consolidado, né? E também correndo por fora aí o próprio governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira. Então, nesse almoço, né? Nessa reunião que ele teve aí com a bancada do PMDB, que está com alguns outros detalhes no nosso blog, no ND Online, então ndonline.com.br. Olha, aí a tua matéria, só renuncia se tiver apoio para concorrer, né? Ele deixou isso bem claro, O que o PMDB fez? O que o Mauro Mariani está dizendo? Que não entende o Udo Deller, porque o PMDB organizou um processo de prévias para discutir o encaminhamento antes da convenção, ali no período de agosto, antes daquele prazo oficial, para que se o PMDB sinalizasse por uma questão de ter o nome do Udo Deller como candidato, ele teria aí uma garantia. O Udo disse que o Udo até usou uma expressão seguinte, que aquelas prévias eram fake, eram falsas, né? E aí, por conta disso, está cada vez mais embolado o meio-campo, a situação dentro do PMDB de Santa Catarina. O Udo Deller está colocando seu nome e ele é o candidato que defende a continuidade da Tríplice Aliança. Ele entende, ele trabalha por isso, ele acredita que ainda seria possível manter a coligação com o PSD e também trazer a coligação do PSDB. Situação bem movimentada no PMDB catarinense. Até porque o Eduardo Pinho Moreira faz pressão por desembarque de deputado, tem alguém querendo desembarcar aí? O que acontece? Desse navio aí? Tem uma meia dúzia de deputados que compõem o secretariado do Eduardo Pinho Moreira, que já foram escalados lá atrás pelo Raimundo Colombo. Alguns secretários... Eles permaneceram na pasta, então? A maioria deles permaneceu, a maioria deles sim. Alguns secretários, como o deputado Valmir Comim, que é do PP, já saiu logo no mesmo dia que o Eduardo assumiu. Mas é por uma questão mais de partido e uma questão histórica, a rivalidade entre o PP e o PMDB. Mas os outros deputados, como por exemplo a deputada Ada De Luca, que é secretária de Justiça e Cidadania, o deputado Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, que é o secretário da Infraestrutura, o deputado Carlos Chiodini, que é o secretário de Desenvolvimento Sustentável, todos esses do PMDB. Também o deputado, são alguns... Se houver desembarque, muda toda uma estrutura da Assembleia de novo, né? Muda, com certeza. Esses deputados, eles continuam no cargo. E o que o Eduardo Moreira tem feito? Ele tem dado recados pela imprensa, tem dito, e hoje está na nossa página, na nossa coluna no ND Online, o seguinte recado: eu tenho dito aos deputados que deixem os seus cargos para que eu possa montar o governo, mas eles não estão entendendo. Então, além das conversas pessoalmente, o Eduardo Pinho Moreira está usando até mesmo a imprensa, mandando esses recados para que de repente esses deputados eles deixem os cargos de secretários e voltem
para a Assembleia Legislativa. O Eduardo Pinho Moreira fixou como até a metade desse mês, o mês de março, como um prazo final para que o seu secretariado esteja todo ele definido. Então ele conta com essas saídas dos deputados para acomodação dos outros nomes. Vamos acompanhar até o final dessa primeira quinzena para saber realmente se ele vai precisar tirar esses deputados dos cargos ou se eles vão sair por livre e espontânea vontade. Vamos sair da área do legislativo e vamos para a área do judiciário. Escolha do novo desembargador. Depois a gente volta a falar da Assembleia. Isso. O que acontece? A OAB, pelo 5º Constitucional, por uma determinação legal, ela tem direito a escolher um desembargador dentro de um determinado período, um determinado tempo. O ano passado foi composta a lista sêxtupla, né? A OAB escolhe 6 advogados, submete esses nomes ao Tribunal de Justiça, que tira 3 nomes desses e encaminha ao governador, que é o responsável pela nomeação. O escolhido pelo governador Raimundo Colombo, hoje licenciado, foi o advogado Alex Sartori. O advogado Alex Sartori foi escolhido como, dentre os 6, depois entre os 3, para ser desembargador. Só que ele não cumpriu ou não teria cumprido um dos pré-requisitos, que é o exercício de 10 anos da advocacia. Ele foi nomeado para um cargo no Tribunal de Justiça entre 2009 e 2012, e então não fechou esse período de 10 anos antes da indicação. Certo. Aí o que acontece? Na defesa, o Sartori alega que ele foi nomeado, mas não exerceu esse cargo. Mas enfim, tem toda uma questão política por trás disso, né? O que acontece? O Raimundo Colombo deixou o caso e tal, foi passando, tinha determinação por revogar essa nomeação, o Colombo não fez, o Eduardo Pinho Moreira fez. Né? O Eduardo Pinho Moreira fez. Agora, mas continua sendo aqueles escolhidos, não? Ou já tem uma o que acontece? Lista? Hoje, um pouco mais cedo, ali pelas 2 horas da tarde, teve uma reunião do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rodrigo Colasso, com o presidente da OAB catarinense, o advogado Paulo Brincas, e o Colasso devolveu essa lista sêxtupla para o Brincas, para que a OAB, que tem a autonomia e a competência para isso, refaça essa lista sêxtupla. O que acontece? Dos 6 nomes, tira o nome do Alex Sartori, que foi o pivô de toda essa polêmica, e tira também o nome do advogado Marcelo Peregrino, que inclusive foi o 2º colocado, mas ele declinou da vaga, ele declinou de participar do processo, então sobram 4 nomes. Qual é a tendência? A OAB poderia começar do zero, mas deve pegar esses 4 nomes, manter os 4 nomes e buscar 2 nomes daqueles que já se inscreveram lá atrás, que receberam algum voto, fazer uma espécie aí de segundo turno para buscar mais 2 nomes e aí começa o processo novamente. Submete essa lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça, que dali escolhe 3, e dos 3 é o governador que escolhe um dos 3. Não necessariamente o primeiro colocado. O Alex Sartori, por exemplo, foi o 6º colocado na lista sêxtupla e, obviamente, o 3º colocado na lista tríplice, mas acabou sendo o nome escolhido. Isso porque ele tem algumas ligações aí, um pouco mais de aproximação política ao grupo do PSD. Então esse gesto do Eduardo Pinho Moreira de cancelar, de revogar a nomeação, também foi visto como um gesto político, né, de barrar aí uma indicação que viria, né, pelo menos no campo da especulação, um pouco mais ligado ao PSD. Altair, para fechar, compra de um prédio da Assembleia Legislativa no valor de 83 milhões. 40 milhões já foram pagos, falta 43, né? Isso, e chama atenção porque já foram, a primeira parcela foi paga em dezembro e a segunda em janeiro, no valor de 20 milhões. Né? Não houve uma divisão assim em parcelas iguais. Foi paga um pouquinho menos da metade já no começo, logo na arrancada, e agora são parcelas de 3 milhões e 500 e uma última de 8 milhões lá no final do ano. Mas essa avaliação desse prédio pela Caixa Econômica Federal, ele tinha um valor mínimo de 60 milhões, 63, Isso. no máximo, 83. Entre 63 a 83. E né? O valor que seria o valor, não digo correto, mas o valor do prédio avaliado pela Caixa, ele seria na faixa de 76 milhões. E logo de cara, a Assembleia pagou os 83. Então, esse é um dos pontos... Que o Mário Marcondes quer abrir uma comissão. A questão dos 40 milhões também, outro ponto, de um processo que o Mário Marcondes está movendo contra a Assembleia Legislativa, apresentou anteontem na Vara da Fazenda Pública aqui da capital, para bloquear esses 83 milhões. Os 40 já pagos,
e, eventualmente, os próximos valores. Enfim, quer cancelar a compra. Além desse processo, ele está tentando movimentar uma CPI. Essa está um pouco mais difícil. Desde dezembro, quando foi fechado o negócio, aí em janeiro, quando os trabalhos voltaram, fevereiro, ele já está tentando movimentar essa CPI e ainda não conseguiu. São 14 assinaturas necessárias, ele não conseguiu. Mas o processo, por meio de uma ação popular, foi protocolado anteontem na Justiça, vai correr na Justiça. Só para fechar, o que a Assembleia Legislativa diz? Que nos últimos 5 ou 7 anos, devolveu espontaneamente mais de 400 milhões de reais do duodécimo para o Poder Executivo. E ele queria, o Mário Marcondes, que esses 83 milhões pudessem ser revertidos para hospitais filantrópicos também. Né? Uma sugestão de que seria para os hospitais. A Assembleia diz também que quer evitar o pagamento de aluguéis e comprar um patrimônio para o governo do Estado. Diz ainda que todo o processo foi submetido ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que eles analisem detalhadamente como foi feita a compra e que os critérios, aí tem um quê de uma alfinetada também, os critérios eles foram baseados em compras feitas recentemente pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público. Quer dizer o seguinte, a Assembleia quer dizer o seguinte, que também os outros poderes fizeram compras, mas segundo a Assembleia, tudo está dentro da legalidade e está disposta aí a explicar detalhadamente tudo como aconteceu. Vamos acompanhar, porque agora esse assunto ganha o capítulo da batalha judicial também sobre o destino desses 83 milhões, Dino. É dinheiro do povo, tá? É seu dinheiro, você contribuinte, tá? Esse dinheiro da compra do prédio do Ministério Público é seu, da compra de outros órgãos estaduais é seu também, e o dinheiro do duodécimo, que seria um dinheiro que poderia sobrar para uma outra finalidade, a Assembleia entendeu, o antigo presidente, que serviria para servidores administrativos trabalharem na nova instituição, nessa nova repartição. Obrigado, então. Obrigado, Dino. Até amanhã, né? Até amanhã à disposição. Tá certo, então.